Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Que Pira é Essa, o podcast que busca descomplicar os dilemas da vida adulta e transformá-los em conversas cheias de reflexão. É sempre um prazer poder estar aqui para conversar com você, então se aconchegue e venha de peito aberto pirar junto comigo. Bom, hoje nós vamos falar de um tema que é um pouco polêmico, mas eu não sei se temos tanta consciência da polêmica que gira em torno do ser empático. Eu, na minha atuação, faço muitos treinamentos e palestras para empresas e eu acabo abordando bastante essa temática. Quando eu pergunto para as pessoas o que é ser empático, é muito comum eu ouvir aquela velha ideia do empatia é se colocar no lugar do outro. Mas será que a gente realmente consegue se colocar no lugar do outro? Porque cada pessoa tem a sua própria história de vida, tem a sua própria trajetória. Cada pessoa sente a mesma experiência ou experiências semelhantes de uma determinada forma, com base na história de vida, com base na experiência de cada pessoa. Então, não tem como nos colocarmos no lugar do outro como a gente imagina. Mas essa ideia, ela é um pouco arriscada e é aí que mora a polêmica que eu gosto de abordar. Todos nós seres humanos buscamos o prazer, a alegria, a felicidade. Nós buscamos emoções confortáveis, emoções prazerosas. A gente faz de tudo para fugir do desprazer, da tristeza, daquelas emoções que nós entendemos como desconfortáveis. Isso é natural. Até aí, ok. Só que se eu estou vendo uma pessoa sofrendo, triste, e eu entendo que para empatizar com ela, para acolhê-la, eu preciso estar no lugar dela, eu já crio uma barreira aí. Porque, como assim? Eu vou ter que viver o desprazer, eu vou ter que viver o sofrimento, porque se eu tiver que me colocar no lugar dela, então eu vou ter que passar pelo que ela tá passando, né? Se a gente for pensar no sentido mais literal, é assim que funciona. Então é muito comum nós utilizarmos nesse momento discursos vazios, sem perceber. Vou dar alguns exemplos aqui. Discursos mais aí fantasiados de uma grande positividade. Vai passar, tudo vai ficar bem, vai dar tudo certo, fica tranquila, fica tranquilo. Ou pior que essa, me chega a doer. Você é tão bonito, você é tão bonita, por que fica assim? Não chora. Menina bonita não chora, menino bonito não chora. Olha, essa eu vou falar. Essa eu vou falar. É de doer a alma, mas ainda existe, infelizmente, e vamos acabar com isso, por favor. Para além de mecanismos de compensação que muitas vezes nós buscamos. Então, olha, tenta pensar pelo lado bom. Isso aqui não tá tão bom assim, mas pensa, olha, seu casamento não tá tão bom assim, eu entendi, mas olha o seu trabalho, olha os seus filhos, olha, gente, pensa na sua própria experiência. Quando você está mal por uma coisa, as outras situações da sua vida que caminham bem conseguem por si só tirar o sofrimento que você tem por conta daquela situação que você está vivendo? O fato de você ter coisas boas acontecendo na sua vida elimina por completo a sua possibilidade, a sua dignidade de também sentir emoções desconfortáveis? Será que só porque eu tenho coisas muito boas na minha vida, um bom emprego, um bom casamento, filhos que me dão muito orgulho, eu não posso me sentir triste? Eu não posso sofrer por algumas circunstâncias da vida? É claro que podemos. E é aí que mora a melhor parte. Porque toda emoção nos faz desenvolver capacidades, recursos. A tristeza por si só é uma emoção que nos permite desenvolver a nossa capacidade de socialização e a nossa capacidade de empatia. Pessoas que vivem mais a tristeza, pessoas que vivem mais traumas, tendem a empatizar com mais facilidade com relação a outras pessoas e conseguem então criar conexões e vínculos mais fortalecidos. Se você for analisar as suas relações mais próximas, aquelas pessoas que você diz assim: essa eu amo. Eu sei que eu posso contar com essa pessoa. Provavelmente você diz isso porque você
se vinculou a ela em algum momento de dificuldade, em algum momento desafiador em que você ou essa outra pessoa, ou ambos, viveram alguma emoção desconfortável, algo que desencadeou algum tipo de sofrimento. Então, basicamente, empatia não é sentir pelo outro como nós entendemos até o momento. É sentir com o outro, como o próprio diz a nossa queridíssima Brené nos diversos estudos dela a respeito de empatia e de vulnerabilidade. Então, basicamente, o sentir com o outro é eu poder me conectar com a minha emoção que eu identifiquei nessa outra pessoa. Então, se eu estou conversando com uma pessoa e eu identifico que ela está com medo, não tenho que sentir medo por ela. Seria até egoísmo da minha parte eu tentar tirar a dor dela e tomar para mim. Eu não posso fazer isso. Eu posso tentar me conectar então com a vez que eu senti aquela emoção. No caso do medo, qual foi a vez que eu senti medo? Como foi para mim sentir essa emoção? Poxa, foi ruim, foi desconfortável, foi incômodo, eu reagi dessa forma, foi legal a minha reação, não foi legal a minha reação, isso me levou para um lugar que foi bom ou que não foi bom. Esse repertório que eu tenho a partir da minha própria vivência com aquela emoção que eu identifiquei no outro, me permite me conectar com a outra pessoa e ajudá-la a encontrar recursos para lidar com aquela emoção. Quando eu senti medo, o que eu queria? O que eu esperava naquele momento? Talvez fosse segurança? Então, talvez o meu papel diante dessa pessoa que está vivendo medo seja entregar para ela um lugar de segurança, porque talvez assim ela consiga se sentir um pouco melhor. A gente precisa tirar esse peso que a gente entendeu em algum momento da nossa vida que a gente precisa carregar de sermos super-heróis e salvadores da vida de todos os seres humanos, principalmente daqueles que nós amamos. A gente não consegue, meu amor. Não, não, não. Não conseguimos. A gente pode estudar todas as teorias, aprender todas as técnicas, dominar todo conhecimento. A gente não consegue. Porque realmente não dá para sentir pelo outro. E a gente precisa entender que esse discurso de tentar tirar o sofrimento do outro, na verdade, é a minha defesa de me blindar de um possível sofrimento. Eu não estou preocupada puramente em tirar o sofrimento do outro, mas eu estou preocupada em me blindar, em não sentir aquele sofrimento que eu estou vendo naquela outra pessoa. Até porque é muito incômodo para nós vermos alguém que a gente ama, alguém que a gente admira, alguém que a gente gosta, sofrendo, passando por um momento difícil. Mas a gente precisa entender que é digno, que todos os seres humanos precisam viver essas emoções para desenvolver recursos, para desenvolver competências que trarão benefícios para essa pessoa ao longo da vida dela. Então, se a gente for pensar nos nossos próprios traumas, a gente já teve um episódio de traumas aqui, inclusive, se a gente for pensar nos nossos próprios traumas, é claro que ficaram feridas, é claro que ficaram questões ali mal resolvidas e que de alguma forma nos trazem alguns prejuízos, mas a gente também desenvolveu capacidades, a gente também desenvolveu recursos que são muito valiosos para nós. Então, é isso que a gente precisa aprender e tomar como base para nossa vida. Não dá pra gente mudar o passado, mas dá pra gente reaprender a lidar com o que ficou dele. E quanto mais eu me autoconheço, mais empático eu posso ser. Ninguém nasce puramente empático. Então eu nasci empático ou eu não sou empático. Não, a gente desenvolve essa capacidade. E o meu nível de desenvolvimento de empatia está muito atrelado ao meu autoconhecimento. Quanto mais eu conheço as minhas emoções, a forma como eu reajo às situações da vida, a forma como eu reajo às minhas emoções, melhor eu consigo identificar quando alguém não está bem e me aproximar dessa pessoa. E Aline, como que então eu pratico a empatia? Primeiro, sai dessa de discurso pronto. Empatia, acolhimento vai muito mais sobre se conectar, perguntar, escutar do que responder. A gente tem um entendimento de que precisamos o tempo todo ter as respostas prontas. Muitas vezes a gente nem tem resposta, mas se alguém pergunta, a gente inventa a resposta só para mostrar que a gente sabe. A gente tem medo do silêncio. E pelo medo do silêncio, a gente vive num barulho absurdo que muitas vezes a gente não se permite nem se ouvir. É aquele silêncio ensurdecedor. Então a gente precisa começar a praticar o silêncio, porque ele traz muita coisa à tona e muitas respostas vêm a partir desse momento. Então, se eu estou conversando com uma pessoa e essa pessoa começa a me trazer situações,
Eu posso perguntar para ela: como que você está se sentindo diante disso? Por que que você acha que você está se sentindo assim? O que te faz se sentir dessa forma? Você já se sentiu assim outras vezes? Como que você lidou com isso nas outras vezes? Porque isso passa para ela um lugar de interesse genuíno, de compreensão. E é claro, né? Eu vou evitar ao máximo fazer julgamentos e colocar as minhas próprias crenças sobre aquele acolhimento que eu estou realizando. É muito comum, por exemplo, as pessoas trazerem crenças de cunho religioso no momento de acolhimento. Mas a gente precisa entender que nem todo mundo tem as mesmas crenças, então é preciso tomar cuidado com relação a isso. Até para você não perder a confiança da pessoa durante esse momento de aproximação. Então, à medida que você se aproxima da pessoa e que você faz essas perguntas, cuidado também para não fazer pergunta em tom de curiosidade, tá? Porque eu sei que às vezes a gente vai surfando numa onda, aí quando a gente vê, a gente caiu na curiosidade e perdemos o foco do acolhimento. Então, é perguntar aquilo que eu entendo que eu preciso saber para conseguir ajudar aquela pessoa naquele momento. Tá boa. Ai, a pessoa terminou de falar, eu não sei o que eu falo pra ela, porque eu nunca passei por isso, porque é uma situação muito nova pra mim. Você só vai agradecer ela. Olha que ótimo, né? Então, muito obrigada por confiar em mim, por trazer essa questão pra mim. Saiba que você pode contar comigo. Então, muitas vezes, as pessoas que estão em sofrimento, por qualquer motivo que seja, por trás desse sofrimento, tá uma busca por pertencimento, tá uma busca por compreensão. Muitas pessoas buscam psicoterapia exatamente porque entendem que ali, diante de um profissional, vão encontrar um lugar sem julgamento, um lugar de compreensão, um lugar de escuta. Sem esse barulho de tentar falar e as pessoas sempre tentarem trazer respostas prontas. A gente já cansou disso, já deu o que tinha que dar já. A gente nasceu dentro disso, já deu, cansamos, né? Então a gente precisa começar a praticar e isso realmente é um exercício. Se permitir escutar a outra pessoa ativamente, sem ficar se preocupando com o relógio, com o celular, inclusive evita colocar celular próximo a você quando você estiver acolhendo alguém, porque isso pode te atrapalhar ao se conectar com a outra pessoa. Para além de passar uma imagem para outra pessoa que você tá nem aí porque ela tá falando. Então, faça contato visual, olhe nos olhos da pessoa, ouça atentamente o que ela está te falando, ativamente, sem ficar perdido nos próprios pensamentos do que falar quando essa pessoa terminar o que ela está falando. Se houver silêncio, tente sustentar esse silêncio. É um exercício para você também de autorreflexão. Acolher a outra pessoa, ser empático com a outra pessoa, também é um exercício que traz muito benefícios para você, não só para o outro. Para além de, claro, poder fortalecer e muito a confiança que essa pessoa tem em você e, por consequência, o vínculo que vocês têm. Agradeça essa pessoa por confiar em você e isso por si só já vai proporcionar calma, já vai proporcionar segurança, já vai proporcionar pertencimento. Não é pedir para ficar calma, não é o nosso discurso pronto que vai gerar algum efeito duradouro naquela pessoa, mas sim a postura que a gente tem diante dela. Para além do pertencimento, uma outra necessidade que todos nós temos e que muitas vezes um sofrimento pode estar mostrando que essa necessidade foi de alguma forma infringida, não foi atendida, é a autonomia. Então, quando você está sendo empático com a pessoa, é importantíssimo que você mantenha a autonomia dessa pessoa. Então, em vez de você tentar trazer soluções prontas para que essa pessoa consiga sair desse estado em que ela se encontra, busque perguntar para ela, fazê-la, guiá-la a encontrar caminhos de como ela pode sair dessa situação. O que ela já usou para sair de situações semelhantes? O que ela costuma fazer? Qual o efeito que isso tem para ela? Para que a pessoa, por conta própria, consiga encontrar a saída. Isso faz com que a pessoa mantenha a esperança sobre sair dos próprios problemas, sobre vencer as próprias dificuldades. Até porque ela sabe que não é em tudo da vida dela que ela vai ter você ali. Ninguém quer ser refém de ninguém. Inclusive, muito sofrimento vem da sensação de estar sendo refém de algo ou de alguém. Então, a pessoa ela precisa ter essa autonomia de poder buscar as próprias respostas.
E enquanto uma pessoa empática e através de um vínculo que pode oferecer um acolhimento, a gente precisa apenas servir de guia para esse caminho. E é por isso, galera, que na psicoterapia não há profissional que tem que ficar dando conselho, que tem que ficar falando o que tem que fazer, entendeu? A gente tem que acolher, a gente tem que despertar e atender essas necessidades principais que nos acompanham desde a nossa primeira infância. E isso aqui, na verdade, é um segredinho, tá? Isso aqui é um segredinho que eu tô trazendo pra vocês. Então, guardem aí com vocês, mas assim, com muito carinho, com muito carinho. Coloquem dentro do coração e leva pra vida, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar pra vocês no episódio de hoje, pensando em vocês que estão aqui me ouvindo e de alguma forma compartilhando esta pira a respeito de empatia, porque eu sei que cada uma tem a sua a respeito desse tema, que vocês possam disseminar acolhimento e empatia e conexão para as pessoas que vocês amam e que de alguma forma precisam de um lugar de apoio e de escuta que vocês podem proporcionar. Então, um grande beijo para vocês. Nos vemos na semana que vem no nosso próximo episódio. É sempre um prazer estar com vocês e até lá. Tchau, tchau.